Quer conhecer tudo sobre arte e cultura num só lugar? Acompanhe a Vanguard Consultoria no Instagram @Vanguard Consultoria e no YouTube no canal TV Vanguard. Arte de verdade é só na Vanguard. Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo ETEC. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar para vocês no dia de hoje, dia 27 de agosto de 2020. Vamos lá! A primeira notícia do G1: assassinatos de negros aumentam 11,5% em 10 anos e não negros caem 12,9% no mesmo período. Para iniciar o Resumo News desta quinta-feira, dia 27 de agosto de 2020, uma notícia assinada pela Cíntia Acaiaba e pelo Léo Arcoverde do G1 de São Paulo e da Globo News. Então fala sobre a taxa de homicídios de negros no Brasil. Ela saltou de 34 para 37,8 por 100 mil habitantes, então não é porcentagem, então é 37,8 por 100 mil entre 2008 e 2018, que foi o período aí que foi estudado de acordo com o Atlas da Violência 2020, divulgado nesta quinta-feira. Foi um aumento de 11,5% no período. Já os assassinatos entre os não negros no mesmo comparativo registraram aí uma diminuição de 12,9%, de uma taxa de 15,9 para 13,9 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. O Atlas da Violência, para você que não sabe, é elaborado a partir de uma parceria entre o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o FBSP, e o Instituto de Economia Aplicada, o IPEA, e tem como base aí dados de números apresentados pelo Sistema de Informação sobre a Mortalidade, que é divulgado pelo Ministério da Saúde. Esse relatório ele mostrou que em 2018 os negros representaram 75,7% das vítimas de todos os homicídios. Vou abrir aspas aqui para Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e uma das autoras do estudo em entrevista coletiva que ela deu nessa quinta-feira. É como se estivéssemos falando de países diferentes, tamanha disparidade. A gente percebe que a política implementada, seja Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, seja Estatuto do Desarmamento, seja política local implementada por prefeitura ou governo, de algum modo atua na prevenção, é capaz de prevenir a morte de pessoas, mas de pessoas não negras, brancos, amarelos e indígenas. Para cada não negro assassinado, 2,7 negros são vítimas de homicídio, segundo o IBGE. E os negros são representados pela soma de pretos e pardos, segundo a classificação do IBGE. Eu sei que você talvez já esteja aí um pouco mais antenado, você já viu todos os vídeos da Vicky, mas o que é esse negócio de pardo? Não é todo mundo preto? Então, sim, mas pro IBGE existem pretos e pardos. E os não negros são representados pelos brancos, amarelos e pelos indígenas. De acordo com o levantamento também, em 2018, 4,519, ou seja, 4.519 mulheres foram assassinadas no Brasil, que é uma taxa de 4,3 homicídios para cada 100 mil habitantes no sexo feminino, e o que indica que uma mulher foi assassinada a cada 2 horas. Isso representa um aumento de 4,2% nos assassinatos de mulheres, e a taxa de violência letal também tem diferença entre um estado e outro, assim como na morte de negros. E isso também condiz com a pesquisa entre brancos e não brancos, já que os últimos 10 anos os homicídios de mulheres negras especificamente aumentaram 12,4%, enquanto os assassinatos de mulheres não negras reduziram 11,7%. A próxima notícia é do UOL. OMS diz que crianças maiores têm mais chance de transmitir Covid do que as mais novas. Bom, essa notícia é da coluna do Jamil Chad e diz que a Maria Van Kerkhove, eu não sei se é esse o nome dela, enfim, a diretora técnica da OMS, a Organização Mundial da Saúde, disse nessa quinta-feira que novos estudos revelam uma diferença na transmissão da Covid-19 entre as crianças. De acordo com as pesquisas, as crianças mais velhas têm maiores chances de transmitir a doença do que as mais novas, né? A OMS não mostrou números específicos, mas também indicou que existem dados que apontam que as crianças mais velhas que desenvolvem sintomas mais fortes e também elas seriam mais suscetíveis a serem contaminadas. Vou abrir aspas aqui para a diretora. Abre aspas. Todas as crianças podem transmitir, mas isso seria mais frequente entre as mais velhas. Fecha aspas.
De acordo com as fontes do OMS, a idade de corte seria 11 anos de idade. Então, por isso, as escolas nos diferentes locais da Europa indicaram que vão exigir, vão existir também o uso de máscaras pelas crianças a partir dos 11 anos. O maior risco ainda assim viria de adolescentes com o comportamento do vírus que poderia até se igualar de um jovem adulto. Abre aspas, pedimos para manter a distância, mesmo com a máscara. Fecha aspas, diz aí a Maria Van Kerkhove. A próxima notícia é do G1. França registra recorde de 6,1 mil novos casos de Covid. Bom, essa notícia é repercutida pela agência RFI e o número de novos casos de coronavírus continua a crescer de maneira acelerada lá na França. O órgão de saúde pública francês anunciou nessa quinta, ou seja, dia 27, hoje, que 6.111 novos casos de Covid-19 nas últimas 4 horas foram registrados lá na França. Um recorde de contaminações desde o mês de março. O total registrado nas últimas 24 horas é o maior desde 30 de março, quando o país contou com 7.578 novos casos em um dia. E aí, nesse momento, 4.535 pacientes de Covid-19 estão internados em hospitais da França, 381 em tratamento intensivo. E isso aconteceu às vésperas da volta às aulas lá no país. Ia voltar às aulas, né? E aí o governo francês já anunciou a intensificação de medidas de controle do coronavírus. Então agora voltou a ter o uso obrigatório de máscaras em todas as ruas do país. E eu vou abrir aspas aqui pro Jean Castex, que é o primeiro-ministro da França. A epidemia está voltando a se espalhar por todo o país. Não estamos na situação grave que estávamos em março ou abril, mas é preciso intervir agora, porque o crescimento pode ser exponencial. Lembrando aqui que agora eles vão voltar a exigir a máscara em todo o país, mas o uso da máscara já era obrigatório no transporte público de Paris, em lugares fechados e nas ruas mais movimentadas, sob pena de uma multa de 135 euros, hoje quase R$900. E aí, desde terça, em Marselha, lá na França, os restaurantes e bares devem fechar suas portas às 23 horas, ou seja, 11 da noite. Os donos de restaurantes em Paris, também, que é um dos setores mais atingidos pela Covid, eles estão temendo que a medida seja adotada também na capital. Abrindo aspas de novo para o primeiro-ministro, devido ao novo surto do vírus, nosso objetivo é fazer o possível para evitar um novo confinamento geral e um grande fluxo de pacientes como o que vimos. E aí, apesar do ressurgimento do vírus, as autoridades francesas não vão adiar o retorno das crianças às aulas. Na próxima semana, mais de 13 milhões de crianças e adolescentes e cerca de 1 milhão de professores voltarão para as aulas. Nas escolas, todos os estudantes com mais de 11 anos e os professores deverão usar aí as máscaras durante as aulas e nos intervalos também. Abre aspas para o ministro de novo. A regra é simples. O uso da máscara é, a partir de agora, obrigatório em todos os espaços fechados onde estejam várias pessoas. Fecha aspas. E agora vamos para duas rapidinhas aqui para finalizar o Resumo News de hoje. A primeira é que os advogados do Senado estão defendendo no STF que os presidentes do Legislativo podem ser reeleitos. O presidente do Legislativo é o quê, né? Tipo o presidente da Câmara e o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia. O argumento que eles usam é de que se no Poder Executivo tem reeleição, por que não ter no Legislativo? Se o presidente da República pode ser reeleito, por que não o presidente da Câmara ou o presidente do Senado? Enfim, essa é a notícia. E a outra notícia é que o Arnaldo Sacomani, produtor musical, morreu. Morreu hoje aos 71 anos, ele foi velado no início da tarde em Embu das Artes. Ele tinha insuficiência renal e também tinha diabetes, né? Ele que foi jurado de programas como Ídolos, Qual é o Seu Talento, estava no programa do Ratinho também, ele que lançou diversas pessoas na música, né? Enfim, fica aí os pêsames para a família do Arnaldo Sacomani. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que acompanhou o episódio até aqui. Se você gostou, manda para seus amigos. Se inscreve se você estiver escutando no YouTube. Se estiver escutando em alguns milhares de agregadores de podcast ao redor do mundo, assina o feed para não perder os próximos episódios. Também assina o feed do outro podcast da família Resumo Tech de podcasts ou República dos Bananas, que tem alguns episódios lá para você acompanhar. É isso, eu vou ficando por aqui. Amanhã você me escuta um pouquinho mais. Tchau!